Você já imaginou a possibilidade de o Flamengo jogar o Campeonato Carioca do ano que vem com um time sub-23? Ou pior, jogar o Campeonato Carioca Vera com sua força máxima, mas sem nenhum jogo transmitido pela TV Globo? É sobre isso que o vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar todos os bastidores de uma queda de braço pesada envolvendo Rede Globo e Flamengo, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá eu recebo notificações do meu time do coração, fico atento a tudo que está rolando nos campeonatos no Brasil e no mundo, além de uma parte que eu adoro, que é a parte de mercado, transferências também no Brasil e no exterior. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você baixe o OneFootball, ele é absolutamente de graça e serve para qualquer celular. Bom, chegou a hora de começar a te explicar o porquê de o Flamengo considerar a possibilidade de implodir o Campeonato Carioca do ano que vem. Isso tudo tem a ver com a cota de televisão do Campeonato Estadual. O contrato atual entre Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco com a Globo termina em dezembro desse ano. Ou seja, para que o Campeonato Carioca de 2020 seja transmitido, a Globo precisa chegar a um acordo com os 4 grandes. As negociações com Vasco, Fluminense e Botafogo estão praticamente fechadas. Já as tratativas com o Flamengo estão completamente longe de um acordo. Tudo porque o Flamengo anda bem irritado com os valores oferecidos pela Globo. Na edição de 2019 do Campeonato Carioca, cada um dos 4 grandes do Rio embolsou 17 milhões e meio de reais, contra 24 milhões de reais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Esse valor de 24 milhões é para cada um dos 4 grandes do futebol paulista. Ou seja, o Flamengo ficou com 6 milhões e meio de reais a menos do que cada um dos 4 grandes de São Paulo. Mas não é só isso que tem irritado a diretoria do Flamengo. Até mineiros e gaúchos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e Internacional tiveram cotas próximas da do Flamengo. Os 4 que eu citei tiveram cotas de 12 milhões de reais com o Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. O Flamengo decidiu que só renovará o contrato com a Globo mediante valores muito, mas muito melhores. Nem que para isso tenha de disputar o Campeonato Carioca com o time sub-23 para enfraquecer o Campeonato Carioca como um todo, ou pior, escalando seu time principal, mas sem ter seus jogos transmitidos pela TV Globo, o que certamente seria um enorme impacto em todos os sentidos para a emissora, em termos de publicidade, em termos de audiência e por aí vai. Conversei com algumas pessoas envolvidas nas negociações por parte da Globo e do Flamengo e posso te dizer que faltam uma série de termos que precisam ser ajustados, a começar pelo pay-per-view. A Globo anda bem preocupada com a perda de assinantes ao longo do campeonato estadual. Esses assinantes cancelam a assinatura do Premier durante o campeonato estadual por entenderem que é um campeonato que vale menos e só voltam ao longo do campeonato brasileiro. A Globo para 2020 criou um mecanismo que visa tentar fidelizar esse torcedor, seja do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, de times paulistas, de times do Rio Grande do Sul, para que esses caras se mantenham assinantes do Premier ao longo de toda a temporada. E foi aí que o Flamengo também se irritou com a Globo. Primeiro por conta da diferença entre o que é pago em São Paulo e no Rio de Janeiro, e depois porque a Globo pode ganhar mais com o pay-per-view no Campeonato Carioca e não estava muito disposta a repassar essa grana para o Flamengo. A FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro e responsável pela organização do campeonato, acompanha tudo à distância, mas torce muito para que exista o acordo entre o Flamengo e a Globo. Caso contrário, ela tem a convicção de que terá um produto, um campeonato estadual do Rio de Janeiro, em 2020, muito enfraquecido. Seja lá qual for a decisão do Flamengo, com o time sub-23, certamente vai haver menos índices de audiência, vai haver menos bilheteria e vai haver um campeonato menos atrativo, levando em consideração que o Flamengo é o grande atrativo do futebol nacional hoje. Se o Flamengo jogar com força máxima, mas sem transmissão do Campeonato Carioca, vai ser um grande Deus nos acuda para os patrocinadores da FERJ e da Globo. Vai ser também péssimo do ponto de vista comercial. O único torcedor que vai conseguir assistir ao Flamengo vai ser aquele que estiver no Maracanã para acompanhar as partidas do rubro-negro. E essa já é a segunda vez que um clube grande do futebol brasileiro desafia a Globo numa mesa de negociação.
O primeiro foi o Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro. Certamente você vai se lembrar que o Palmeiras ficou 7 primeiras partidas sem transmissão no Campeonato Nacional, porque não havia chegado a um acordo com a Globo em relação aos direitos de transmissão do Brasileirão. Isso acabou sendo resolvido e a Globo deu um dinheiro muito mais próximo daquilo que o Palmeiras exigia do que ela oferecia no início das conversas. O que há de comum entre Palmeiras e Flamengo? São os dois clubes mais saudáveis do futebol brasileiro, os dois clubes mais ricos que podem se dar ao luxo de brigar com a Globo, correndo o risco de não ter essa cota de participação, seja do Campeonato Brasileiro, seja do Campeonato Carioca. Com isso, eles aumentam o poder de barganha e certamente se fortalecem do outro lado da mesa de negociação. Corinthians, São Paulo, Santos, Fluminense, Botafogo, Vasco, apesar de terem enorme tradição e torcida muito grande, não conseguem exercer o mesmo papel diante da Globo. Já que te atualizei sobre o Campeonato Carioca, quero também falar sobre o Paulistão do ano que vem, que terá cotas de TV ainda mais gordas. Se Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos embolsaram cada um 24 milhões de reais nesse ano, eles passarão a receber cerca de 26 milhões de reais no ano que vem. Contrato com a Globo fechado até dezembro de 2021. E mais, o prêmio pelo Campeonato Paulista, pelo título, ainda pode render mais 5 milhões de reais ao campeão. Ou seja, o estadual de São Paulo é muito mais lucrativo do que o do Rio de Janeiro. Na próxima terça-feira haverá uma reunião, um congresso técnico, com a presença dos 16 presidentes dos clubes da primeira divisão do futebol em São Paulo. E a discussão será sobre 16 ou 18 datas para a próxima temporada. A CBF já montou um calendário em que ela sugere que os estaduais tenham 16 datas. Dessa maneira, respeitaria-se a data FIFA. Caso os times paulistas decidam por ignorar a data FIFA, o Campeonato Paulista pode ter 18 datas. Como é que vai se dar essa diferença? Se os presidentes optarem por 16 datas, as quartas de final e a semifinal do Campeonato Paulista serão disputadas em partida única. Caso a data FIFA não seja respeitada, haverá a possibilidade de, tanto nas quartas quanto nas semis, os times jogarem partidas de ida e volta. Recentemente, a Federação Paulista reuniu técnicos e dirigentes para ouvir a opinião deles. Estiveram nesse encontro o Carille representando o Corinthians, o Mano Menezes e o Cícero de Souza representando o Palmeiras, o Lugano representando o São Paulo e o Paulo Autuori representando o Santos. Todos se mostraram a favor de um campeonato com 18 datas, ainda que ferindo a data FIFA. Mas essa decisão final não será da Federação Paulista e sim dos clubes na reunião marcada para a próxima terça-feira. E se você ficou curioso para saber quanto o seu clube ganhou com o Campeonato Estadual de 2018, te sugiro ver esse vídeo que eu vou deixar aqui. Eu gravei um vídeo explicando sobre 31 clubes grandes que disputaram estaduais nesse ano com cotas de TV completamente diferentes. Dá para dizer que alguns campeonatos importantes estaduais têm cotas ridículas e ajudam a entender o porquê, por exemplo, de o Atlético Paranaense disputar já há alguns anos o Campeonato Paranaense com um time sub-23. Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido. Informação exclusiva aqui no canal do Nicola. Se você curtiu, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho. A partir daí você passa a receber notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para dizer como é que você vê toda essa questão. O Flamengo tá certo? A Globo tá certa? Qual você acha que vai ser o desfecho dessa queda de braço entre dois poderosos? Tô curioso para saber sua opinião. A gente se vê em breve, um abraço!